Deles e delas, um oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. O dia, melhor todos os dias. Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela Rede Bandeirantes de Televisão com o nosso Deles e Delas. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Ele é um dos políticos mais respeitosos, com mais aceitação que tem na classe política, no cenário brasileiro. Para mim é um ícone da política brasileira. Ele já foi senador, já foi ministro, secretário, já foi da Receita e hoje ele ocupa aqui o cargo de vice-governador do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre a nossa situação do estado. Convidamos hoje o vice-governador do estado do Rio de Janeiro, presidente do Partido Progressista, Francisco Dornelles. Boa noite, como é que está o senhor? Tudo bem? Boa noite, Lelé. Você sabe que eu fico extremamente honrado de participar desse programa Deles e Delas. Eu queria dizer a você o seguinte: você sabe que você está cada dia mais parecido com uma das figuras mais extraordinárias da televisão brasileira, o Velho Guerreiro. Eu aproveito essa oportunidade para apresentar a ele as minhas homenagens. Obrigado. E o prazer é todo nosso estar recebendo o senhor aqui mais uma vez aqui no Deles e Delas. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar seus convidados. Boa noite, Alda. Boa noite, Leleco. Boa noite a todos que vão estar mais uma vez aqui com vocês. Boa noite, vice-governador. Prazer tê-lo aqui. E para entrevistá-lo, nós convidamos dois importantes jornalistas conceituados no nosso estado, que é, aliás, não só no estado, como no Brasil inteiro, que é o Aristóteles Drummond, grande jornalista, amigo nosso, e também do jornal O Dia veio o Paulo Capelli, para estar hoje aqui conosco. É o Paulo Capelli, é com 2 P's e com 2 L's. Tudo dobrado. Até rimou, né? Hoje, no final do programa, no Baú do Chacrinha, vamos recordar este grupo que fez grande sucesso nos anos 80, o Grupo Magazine. Eu sou eu sou ando pela rua, pago conta, pego fila, vou Piracema. Bom, então no final do programa vamos recordar o Sou Boy com o Grupo Magazine. E você, ao sair de casa, não se esqueça, leia O Dia. O Dia é como o Rio gosta de ver e ler. O Dia, realmente melhor todo dia. Você tem lá o Aristóteles Drummond, tem o nosso Paulo Capelli e muitos outros lá no Dia. Saia, vai para o seu trabalho super bem informado, lendo O Dia. O trem do Rio é assim, 99% das viagens com ar-condicionado, 102 estações em 11 municípios, mais de 900 viagens por dia para o trabalho e para o lazer. Vai de trem. Isso é um serviço da nossa Supervia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o vice-governador do estado de Janeiro, hoje aqui no Deles e Delas, doutor Francisco Dornelles, conversando com vocês. Ok? Roda e avisa. Um recadinho muito importante da Prefeitura. Assistir televisão e ler o nome do remédio ou até mesmo andar na rua parece tarefa simples do dia a dia, mas para quem tem catarata pode ser bem complicado. Preocupada com a saúde do carioca, a Prefeitura do Rio lançou o Mutirão da Catarata. É isso mesmo, Mutirão da Catarata, que vai realizar 15 mil cirurgias e zerar totalmente a fila de espera. Elas vão beneficiar a vida de mais de 15 mil cariocas que já se cadastraram no sistema de regulação do município até o dia 18 de março deste ano. Com esse mutirão, muita gente vai poder voltar a enxergar, viver bem, com mais qualidade de vida. É a Prefeitura do Rio cuidando da sua saúde, dos seus olhos, com urgência que você precisa. Afinal, você merece o melhor da vida. Mutirão da cirurgia das cataratas. Prefeitura do Rio, realmente de olho em você. Olha, no Deles e Delas hoje conosco, o vice-governador do estado, doutor Francisco Dornelles. Doutor Francisco Dornelles, nós vamos começar por um assunto que eu acho que não incomoda só o estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil, que é a segurança. Aliás, a segurança no mundo inteiro está com problemas, né? Estamos vivendo um momento muito difícil em todo o mundo.
Mas nós vivemos no Rio de Janeiro e a nossa segurança aqui, depois que o decreto federal que determinou a intervenção na segurança do nosso Estado, o governo acho que não pode fazer mais nada, não pode intervir mais nada, porque eles assumiram toda a força de segurança. E eu queria saber como é que o senhor analisa isso, o senhor acha que já tem algum resultado positivo? Fale um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é uma preocupação para todos nós. Walder, eu acho que o problema segurança é aquele que mais preocupa não só os moradores do Rio, mas todos os brasileiros. Preocupa mesmo a maior parte dos países do mundo. E é um problema que até hoje ninguém encontrou qual é o caminho, qual é a fórmula, quais são os melhores mecanismos para trazer segurança à sociedade. Aqui no Rio, por exemplo, você verifica que existe um direcionamento muito grande, uma ligação muito grande do problema da segurança com o tráfico. Então, você joga todo o esforço policial do Rio no combate ao tráfico. Eu acho que o tráfico deve ser combatido, mas você tem que ver o seguinte, não há força no mundo que acaba com a lei da oferta e da procura. Então você tem que encontrar um outro caminho, porque esse programa do confronto não está dando certo. Eu acho que o governo devia fazer aqui uma grande campanha publicitária, mostrando os estragos que o tráfico faz para a pessoa, para a família, para o Estado. É verdade. Uma grande campanha publicitária mostrando o que pode acontecer com as famílias, com os meninos. Agora, essa política de subir no morro dando tiro, isso tem mostrado que isso não resolve o problema. Você tem que fechar as estradas, você tem que olhar para os portos, para os aeroportos e simplesmente bater na propaganda, tentar convencer o usuário de que ele não deve usar droga. Porque realmente você faz o seguinte, essa política nossa de confronto, de prender indivíduo na rua que está com um pacote de maconha, isso não resolve o problema. Eu acho que nós precisamos, o governo, ter consciência e fazer em termos nacionais uma grande campanha publicitária mostrando os estragos que a droga faz para o país, para a sociedade e, ao mesmo tempo, fazendo uma política de repressão baseada na inteligência, descobrindo onde é que estão aqueles que realmente colocam a droga no mercado e concentrando sua atenção nos portos, nos aeroportos e nas estradas. Nas fronteiras, né? Mas o senhor acha, por exemplo, agora, por exemplo, isso aqui, vamos fazer essa publicidade, vai ser muito bom, mas isso é a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Para hoje, o senhor acha que as forças nacionais que estão aqui enfrentando estão preparadas? O senhor acha que era o lugar delas estar onde estão agora, tomando essa posição? Ou o senhor acha que não, que deveria ficar como estava e resolver assim interna, o Estado resolver o problema das forças O senhor aprova a intervenção? Exatamente. Eu aprovo totalmente a intervenção. E ela teve um efeito psicológico extremamente importante. As pessoas acreditam que a intervenção vai ter um resultado muito positivo. Você vê, outro dia, eu estava em Ipanema, na praia, e passou um tanque do Exército e todo mundo aplaudia, dizendo agora o problema está resolvido. Então, esse problema psicológico é importante. Além disso, é o seguinte, no que pese a qualidade da polícia do Rio de Janeiro, muitas pessoas desprezam a polícia. A polícia do Rio é altamente qualificada, mas sem ela sozinha, num quadro de dificuldades financeiras do Estado, não tinha condições de fazer essa organização que a intervenção federal está fazendo. O comandante é uma pessoa altamente qualificada e está trocando essa política de agressão, essa política de violência, de subida do tiro em favela, por uma política de inteligência. Você vê os resultados obtidos desse aproximação, período, né? São realmente fantásticos. Uma das questões que se fala é que a intervenção tem que vir acompanhada não só de pessoal, né, passou o comando para o general, mas também de investimentos do governo federal. E essa é uma questão que está sendo muito discutida porque comenta-se que o valor oferecido pelo governo federal está muito aquém do que as forças de segurança do Rio precisariam para fazer um trabalho mais eficiente. Queria que o senhor avaliasse essas negociações. Tanto que a frota agora já começou a chegar a carros novos, né, Mas, o Capelli, se você verificar esse pouco de recurso, a Marinha tem poucos recursos, o Exército tem poucos recursos, a Educação tem poucos recursos. Você tem que administrar com os recursos que você tem. Agora, quanto maior for o volume de recursos que o governo federal mandar ao Rio para municiar as forças de segurança, melhor é.
tem um comando muito competente. O general Neto é um dos oficiais mais preparados do Exército Brasileiro. Eu acredito que esse entrosamento com as forças da Polícia do Rio de Janeiro vão apresentar resultados muito positivos. Mas em quanto tempo? Porque, desculpe insistir nessa questão da violência, porque mesmo com um mês e meio, né, passada a intervenção, nós continuamos vivendo cenas de violência, como, por exemplo, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Em quanto tempo o senhor acha que a intervenção vai se refletir numa sensação de tranquilidade nas ruas? É claro que nada se resolve de uma hora para outra. Quanto tempo? Você vê o seguinte, a política de segurança do Rio estava errada. Ela estava baseada somente no confronto. Você subia na favela, matava 3 pessoas, comemorava a morte do chefe, no outro dia o subchefe assumia. Não havia um programa de inteligência muito profundo. E essa intervenção, principalmente as forças do Exército, se entrosaram bem com as forças policiais do Estado, fazendo um programa de inteligência, descobrindo quem são os responsáveis por essa política de fortalecimento do tráfico, que no momento é o responsável pela violência no Rio. E você vê o seguinte, aqueles que estão aqui no Rio e que compram a droga para revender, eles não pagam isso numa mala de dinheiro. Tem que descobrir o caminho, de onde é que está saindo os recursos para pagar e para importar essa droga. Agora, eu acho que o problema-chave é serviço de inteligência com muita profundidade e uma enorme campanha de divulgação. E como chega, exatamente, né? Como chegam as drogas, né? Como passam pelas fronteiras. Já semana passada já prenderam mais de 150 milicianos. Já foi um avanço da Polícia Civil aqui no Estado também, que os milicianos também têm grande influência perante essa... Eles comandam, né? Eles comandam a questão da segurança, ela traz uma implicação econômica e social muito rápida na questão do turismo, que é uma vocação do Estado e da capital, dar emprego, bons empregos, e a lotação dos nossos hotéis tem caído muito. Há alguma ideia de uma articulação com o governo federal para que a hotelaria seja socorrida? Por exemplo, aqueles financiamentos da Caixa Econômica e do BNDES para as Olimpíadas e a Copa. Não poderiam dar um prazo maior? Porque tem hotéis que estão sendo reformados para escritórios. Exatamente. Isso não é bom para a cidade. E o problema do turismo é da segurança. Eu acho o seguinte, a campanha contra a droga, contra a violência, tem que ser uma campanha da qual participe o setor privado, o governo federal, estadual, municipal, as entidades religiosas. Tem que ser um mutirão. União de forças, União de forças para verificar o que cada um pode fazer para resolver o problema da segurança. Você tem toda a razão. O turismo hoje devia ser uma das grandes fontes de receita do Rio. O Rio tem tudo para ser um grande centro de turismo mundial e ele é muito prejudicado pelo problema de segurança. Agora, uma coisa nós temos que reconhecer, até hoje ninguém conseguiu estabelecer uma política que reduza a violência, não somente no país, como no mundo. Temos que procurar um novo caminho. Por exemplo, não tem sentido você ir para a polícia para a rua, voltada toda a sua atenção para o problema da droga, prendendo meninos que estão com um pacotinho de droga e botando na polícia. Tem que verificar quem são os homens que comandam o processo. Tem que, através de um serviço de inteligência, aí a dificuldade, examinar o que está sendo feito em outros países para verificar se eles têm políticas que estão dando mais resultado que o nosso. E a questão das armas também. Inclusive a arma na rua, que é a arma do assalto. É o revólver, não é nem o fuzil. É o assalto. Eles agora andam até com o fuzil na mão. Você vê o seguinte, eu tinha ideia de que grande parte da arma utilizada pelos traficantes fosse arma importada. E outro dia eu vi um artigo, até de um parlamentar, mostrando que grande parte dessas armas apreendidas em postos dos traficantes são fabricadas no Brasil. De modo que alguma coisa tinha que ser feita, algum controle na produção do armamento também aqui devia ser levado em consideração.
A questão da inteligência, a polícia militar, nossa, que é a polícia mais numerosa, que tem o maior efetivo, a atribuição dela hoje não é de investigar, é apenas aquele patrulhamento ostensivo. O senhor defende que os policiais militares também, que a polícia militar possa investigar? Essa é uma discussão que eu vejo que cresce cada dia mais no debate da segurança pública. Por que só a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Militar, que é a maioria, não pode investigar? Queria a opinião do senhor. Olha, que o problema de você definir hoje competências é um problema brasileiro. O que é da União, o que é do Estado, o que é do município, o que é da Polícia Civil. Agora, de acordo hoje com a organização administrativa, a Polícia Civil está melhor preparada para fazer esse trabalho de inteligência que é a Polícia Militar. A Polícia Militar é uma polícia de choque. Uma vez você fez o trabalho de inteligência, você vai para a ação, você passa para o confronto. É uma polícia também preventiva. Não adianta você, por exemplo, esse número eu falo com reservas, que você tinha nas UPP da Rocinha mais soldados, mais policiais que a Força Pública de Santa Catarina. Enquanto isso, você não tinha policiais na rua. Eu acho que a principal preocupação do governo de uma polícia é defender a vida e a propriedade. E você hoje não tinha, você passava pelas zonas Leblon, Tijuca, não tinha quase polícia, estavam todos nas UPP. Agora essas coisas estão sendo examinadas, estão sendo discutidas. Mas enquanto você não tiver um problema de inteligência bastante evoluído, com a troca de informações nacional e internacional, chamando o setor privado para participar, nós vamos realmente ter problemas nessa área de segurança. Bom, eu vou pedir um comercialzinho, mas vou deixar uma pergunta no ar aqui para o vice-governador Dornelles. Um dos pontos mais polêmicos hoje em dia na administração do Rio de Janeiro é relacionado à privatização da SEDAI. A SEDAI vai ser privatizada e qual vai ser a sua posição? Só vai responder logo após o nosso break comercial. E eu vou dar um recadinho da nossa Brasil Cap. Imagine alugar uma casa onde você constrói para a sua família e para alguém que deseja um cantinho para os seus filhos, dar aqueles primeiros passinhos. Ou aquela loja na rua onde você faz saborosas receitas para alguém que deseja sentir o sabor do sucesso. Novas histórias surgem todos os dias. Para que elas aconteçam, a melhor solução para quem aluga ou quer alugar é Capfiador. Capfiador é tipo de capitalização da Brasil Cap. Não precisa de fiador, sem taxa de adesão e sem comprovação de renda. E saiba muito mais em capfiador.com.br. Capfiador ideal para o seu aluguel. Vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já com o vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Um recadinho muito importante da Prefeitura. Assistir televisão e ler o nome do remédio ou até mesmo andar na rua parece tarefa simples do dia a dia, mas para quem tem catarata pode ser bem complicado. Preocupada com a saúde do carioca, a Prefeitura do Rio lançou o Mutirão da Catarata. É isso mesmo, Mutirão da Catarata, que vai realizar 15 mil cirurgias e zerar totalmente a fila de espera. Elas vão beneficiar a vida de mais de 15 mil cariocas que já se cadastraram no sistema de regulação do município até o dia 18 de março deste ano. Com esse mutirão, muita gente vai poder voltar a enxergar, viver bem, com mais qualidade de vida. É a Prefeitura do Rio cuidando da sua saúde e dos seus olhos com urgência que você precisa. Afinal, você merece o melhor da vida. Mutirão das cirurgias das cataratas. Prefeitura do Rio, realmente de olho em você. Olha, nós estamos aqui com o vice-governador Francisco Dornelles. E o Leleco tinha perguntado no bloco passado a respeito da privatização da SEDAI. O senhor apoia, o senhor é a favor? O que o senhor acha? Walda, eu tenho a visão minha de Estado, é que nós devemos ter um Estado privatizado e descentralizado. Tudo que pudesse ser feito pelo Estado não devia ser feito pela União. Tudo que pudesse ser feito pelo município não devia ser feito nem pela União nem pelo Estado. E tudo que pudesse ser feito pelo setor privado não devia ser feito nem pela União, nem pelo Estado, nem pelo município. Então tem o problema da SEDAI, privatização da SEDAI. Eu acho que não existe nada mais prejudicial à economia do país que o monopólio.
E o monopólio privado é mais perigoso que o monopólio público. De modo que você, em termos de SEDAI, você não pode, em termos, privatizar a água, entregar a água para uma empresa privada explorar, porque ela tem o monopólio da água e ela vai vender a água, ela vai transferir as ações da SEDAI para outra empresa privada. Eu acho que você devia manter a SEDAI como dona da água, vendendo água e fazer um programa de concessão na distribuição da água e do esgoto para todas as empresas privadas que quiserem participar. De modo que você não teria questão de falar em privatização da SEDAI, eu acho que é um lugar comum. Você pode até falar que privatização, mas que privatização? Que tipo, né? Como eu acho que o Estado devia continuar sendo dono da água, um vendedor de água, investir na área da água. Agora, toda a distribuição de água e devia ser feita através de concessão da SEDAI para empresas privadas. Essa modelagem já está sendo discutida porque, como o senhor falou, comenta-se que pode haver só a privatização da SEDAI toda ou de serviços da SEDAI. Por exemplo, esgoto vai para uma empresa privada, a água fica com a SEDAI. Essa modelagem já está sendo discutida? Em que pé que está? Não, está sendo discutida. Eu não estou participando diretamente da discussão, porque hoje está em nível técnico ainda, entre elementos da SEDAI e do BNDES. Mas eu acho que já é um consenso de que você não pode acabar com a SEDAI. A SEDAI tem que ser continuada, fortalecida, mas como distribuidora, proprietária da água e distribuidora. As próprios setor privado têm um grande receio que você passe a distribuição da água para outra empresa privada, que aí vai haver o choque entre grupos privados e uma empresa privada vai depender da vontade da outra. De modo que eu acho que é um assunto que vai ser discutido, vai ser decidido, está sendo examinado, sempre tem um grau de politização grande, um campo emocional grande na área. Agora, a minha opinião é que você deve manter a SEDAI como uma distribuidora de água, como proprietária da água e deixar todo o serviço de distribuição e de exploração de esgoto por concessões para empresas privadas. E fazer pacote. Quem for explorar Copacabana, a concessão de Copacabana tem que ter a de Itaperuna. Quem estiver de Ipanema tem que ter a de São Gonçalo. Então, eu fazer pacotes para o setor privado explorar água e esgoto, dando um lado extremamente de rentabilidade, com o outro de menos rentabilidade. Agora, governador, há uma necessidade do Rio de Janeiro retomar alguns projetos na área privada fundamentais para dar base à retomada do crescimento. Um é o complexo de Itaboraí, o Comperge, que está parado. E, consequentemente, o arco metropolitano entre Itaboraí e Magé está abandonado. E, em segundo lugar, um maravilhoso porto de Maricá, um terminal em Maricá, que é pouco conhecido. O telespectador, às vezes, não sabe que há um porto, um projeto de 5 bilhões de reais, num porto que será o de maior calado na costa brasileira, natural, sem precisar de dragagem. O que o Estado pode fazer junto ao governo federal, a meio ambiente e a negociações internacionais, no caso do Comperge, para retomar esses empreendimentos com a velocidade devida? O Estado sofreu muito com a redução dos investimentos da Petrobras. Agora, esse problema que você tocou do Porto de Maricá é uma coisa inacreditável. Tem grupos privados que querem prontos para investir em 3, 5 bilhões no Porto de Maricá. E estão impedindo que esse investimento seja feito, porque lá por problemas de pedra, de algumas pedras que eles encontram que têm que ser protegidas. Todo o acordo já foi tentado. Agora, existe oposição dentro da máquina por problemas extremamente burocráticos que estão dificultando a realização dos mais importantes investimentos que, no momento, você pode fazer no Rio e num prazo mais curto, que é o investimento no Porto de Maricá. Agora, o Maricá foi um dos municípios que mais recebeu royalties, né? Eu acho que se não foi o maior município a receber royalties, né? Os municípios agora, parece com essa coisa do pré-sal, com essa bacia de Campos voltando,
Parece que eles estão querendo fazer um fundo que seja uma poupança. Teve aqui até o prefeito de Niterói e falou sobre isso. O que o senhor acha desse fundo, que é uma poupança que eles estão fazendo exatamente porque, como você está falando, os royalties talvez ajudem um pouco, que vai voltar esse movimento, esses recursos. Claro. O senhor acha que essa poupança que os municípios querem fazer vale a pena? Eu não conheço esse problema, essa proposta do prefeito de Niterói de criação de fundo. Eu geralmente tenho muito receio de fundos e de receita. Isso já aconteceu algumas décadas atrás e parece até Agora, que não funcionou. Eu acho que os recursos do royalties deviam ser todos utilizados para investimento. Quer dizer, o erro dessa área de royalties, que você, muitas vezes por necessidade, utilizou esse recurso para o custeio e aumentou e ampliou o custeio com base de uma receita de royalties que você não podia medir nem considerar que era eterna. Então, o Rio sofreu muito isso. A nossa previdência, por exemplo, era paga pelo royalties. No momento que você teve a queda do preço de petróleo, você ficou em um enorme déficit de previdência que teve que ser coberto com os recursos do Tesouro. Aí faltou dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, um problema complexo. Eu acho que em termos de royalties, de participação especial, você tinha que, dentro dessa linha do prefeito de Niterói, mas fazer que essa receita fosse toda dirigida para investimentos básicos de infraestrutura. Com certeza. É o problema de falar em pedra em Maricá. Isso deve ser coisa de meio ambiente. É preciso que esses técnicos da área ambiental entendam que a maior agressão ao meio ambiente é a pobreza, é o desemprego, é a miséria, é a doença. Um empreendimento desse gera empregos. Alexandre, deixa eu dizer, por mais incrível que pareça, nesse caso de Maricá, as autoridades do meio ambiente já conseguiram a fórmula. Tem um procurador da República que impede que seja feito o Porto de Maricá. Mas eu soube que já adiantou um pouco já esse processo lá em Maricá. Não, mas não está dependendo mais de Maricá. Mas existe na carreira um único procurador que tomou como praticamente meta, meio de vida, impedir a construção do Porto de Maricá. E a corregedoria... Está os maiores problemas, as maiores dificuldades e trazendo um prejuízo enorme ao Estado do Rio de Janeiro. Era o caso de se ouvir a corregedoria do Ministério Público sobre esse assunto. Agora, parece que tem um plano, né, sendo elaborado já com o governo federal, exatamente para a recuperação do Estado, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Até para aproveitar, né, já que há uma nova era do petróleo chegando, para poder utilizar esses recursos em investimento, não mais para custeio, né? Tem esse planejamento, só complementando a questão da Alda. Você está falando, acho que ela falou, Paulo, sobre esse problema que o governo federal fez de recuperação com o Estado. Exatamente, um plano que vocês têm de recuperação do Estado. A curto prazo para o Estado foi extremamente importante. Se não tivesse sido feito isso, nós estaríamos numa situação realmente trágica. Porque você teve no Estado a queda de arrecadação federal, principalmente no ICM, que foi decorrência de uma recessão que tomou conta do país todo. Você teve a queda do preço do petróleo, que atingiu extremamente os royalties que o Rio recebia. Você teve uma expansão enorme dos custos da Previdência, que eram cobertos pelos royalties e tiveram que ser cobertos pelos tesouros do Estado. De modo que, se não fosse esse acordo com o Rio, e você prevendo, o Estado prevendo, acreditando num crescimento grande do futuro, recorreu a operações de crédito e as parcelas de juros estavam altíssimas. Então, juro, previdência, pessoal, praticamente estavam consumindo todos os recursos do Estado. Hoje, se você, com esse acordo do Estado, você vai passar 3 ou podendo passar até 6 anos sem pagar os juros, aquilo vai acrescentar a dívida, você realmente tem problemas de assistência técnica na área da arrecadação. Isso é um convênio extremamente positivo para o Estado do Rio de Janeiro. O convênio, ele ajuda, né? O Estado estava com a água, né? O convênio ajuda a tirar um pouco a água, a cabeça né? Desafogar um pouco, mas não é uma solução a longo prazo. O que precisa ser feito, e acredito que porque a curto prazo você deu a solução, e a longo prazo? Aí precisa talvez de uma... passe por Brasília, talvez. Você tem toda a razão. O problema é o seguinte,
nós precisamos fazer uma reforma completa do sistema de distribuição de receitas no país. A União arrecada no Rio de Janeiro, por ano, 103 bilhões de reais. Sabe quanto ela devolve? Através de 1 bilhão e 200. Então, quanto maior for a receita do governo federal no estado do Rio de Janeiro, maior a arrecadação dos outros estados, porque o percentual dedicado ao Rio é muito pequeno. Eu achava, cheguei a apresentar, inclusive, projeto nesse sentido, que do que a União arrecadasse no estado, pelo menos 5% deveria caber ao estado. E os outros 95%, então, distribuísse. Isso poderia dar para o Rio de Janeiro uns 6 a 7 bilhões por ano. Outro problema que existe é o fato de você cobrar o royalty no destino em vez de ser na origem. Agora, esse você me pergunta, por que não se faz? Porque nós temos a maior distorção que existente hoje na área política. Você tem hoje que 48% dos brasileiros controlam aproximadamente 53% do Congresso. Então, eles realmente não vão permitir, resistem muito a mudanças que atingem os cofres desse Estado. É a mesma coisa que você tem um grupo que controle uma sociedade anônima e você, minoritário, diga para eles, você quer dar maioria para mim? Não dá. É verdade, eles não vão fazer Então, o problema é o seguinte, nós temos esse problema de repartição de rendas no sistema financeiro do Brasil, é uma distorção muito grande. E se nós não conseguirmos mudar isso, além disso, tem a Lei Candir. A União deve bilhões. A União deu uma imunidade correta. Você não pode tributar a exportação. E disse para os estados, eu vou dar imunidade e vou indenizar vocês o que vocês vão perder. E nunca indenizou. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o doutor Francisco Dornelles, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Partido Progressista aqui do nosso Estado. E vamos entrar na área política aqui no próximo bloco, é isso? Vamos lá, pode rodar os nossos comerciais. Conosco hoje o vice-governador do Estado, Francisco Dornelles, e nós vamos agora entrar em política. E eu quero saber, aliás, não só política, eleições de 2018. O seu partido, o Partido Progressista, é a segunda bancada, não é? Na Câmara dos Deputados. E eu queria saber como o senhor vê essas eleições, quem o senhor apontaria, o senhor que é um antigo, eu diria, com todo respeito, uma raposa, como eles chamam política, não é isso? Eu queria saber quem o senhor acha que tem chance para o governo, para a União? Como é que nós vamos ter? Governo do Estado, Presidência da República, esses candidatos estão emaranhados de candidatos. O Lula saiu, o senhor disse uma vez que se o Lula fosse preso, ele seria considerado uma vítima e tal. O que o senhor acha disso tudo? Aproveitando também, qual é a avaliação que o senhor faz atualmente do governo Temer? Olha aqui, eu falar em política aqui nessa mesa, eu tenho até medo. Eu só tenho especialista. O Aristóteles conhece política melhor do que ninguém. Sabe tudo, o Leleco, né? Vive política. Você, Alda, é uma craque. E o Paulo Capelli é hoje o número 1 da política do Rio de Janeiro. É verdade, Paulinho. Obrigado. De modo que eu tenho medo até de falar de política com vocês. Mas olha aqui, eu acho que nós temos... Eu nunca vi uma campanha política tão fria no sentido de tão atrasada para o começo. E você fez o seguinte, as convenções foram adiadas, o prazo das convenções, que eram até 30 de junho, são agora até 30 de julho. E estabeleceu uma série de restrições, e nós vamos chegar uma hora que em político chega a ter proibido até dizer o nome do candidato na rua. É proibido fazer comício antes da hora, é proibido campanha antecipada, é proibido música, é proibido camiseta. O político vai ter que ficar mudo, amordaçado. Tem que hoje dizer, fazer política no ouvido do outro, no candidato e tal. Redes sociais. E né? isso faz com que as candidaturas não se consolidem a curto prazo. Quando você verifica que, se perguntar a alguém quem são os candidatos para próximas eleições no Estado ou no Federal, você tem uma série de dúvidas. E falando do Leleco, que me perguntou sobre o governo Temer, A avaliação que o senhor faz do presidente Temer. eu faço extremamente positiva. Eu acho que ele conseguiu, durante um período difícil de governo,
respondendo a uma série de denúncias, todas elas levianas e irresponsáveis. Ele conseguiu reduzir as taxas da inflação para um nível que nós nunca tivemos. Ele reduziu a taxa de juros. Ele conseguiu resultados externos muito positivos. Ele está retomando o crescimento da economia. Uma reforma trabalhista admirável. Uma reforma trabalhista. Admirável. O negociado sobre o legislado foi um fato que eu devo dizer, eu tentei durante todo o tempo que eu fui ministro do Trabalho e nunca consegui. O Temer conseguiu isso com grande sucesso. A reforma trabalhista está reduzindo o custo e os trabalhadores estão vendo agora que ela foi melhor para eles do que eles pensavam. De modo que eu acho o governo Temer altamente positivo. O senhor falou que está fria a campanha e ainda vai esfriar mais ainda, porque nós temos uma Copa agora, daqui a um mês e pouco, nós temos a Copa do Mundo também, que vai dar uma esfriada total também. Tem esse fator aí que é muito importante também. Uma questão que eu queria trazer agora à eleição para o Rio, o Eduardo Paes é pré-candidato ao governo do Estado pelo DEM, pelo Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele chegou a namorar o PP, partido do senhor, do qual o senhor é presidente aqui no Rio de Janeiro. Aos 45 minutos do segundo tempo, Rodrigo Maia chegou e conseguiu atrair o Eduardo Paes para o partido dele. Esse recuo do Eduardo Paes em migrar para o seu partido, o PP, te chateou? E, complementando, se agora o Eduardo Paes no DEM, se a tendência do PP é caminhar apoiando o Eduardo Paes ou não, já que ele foi para outro partido, pode ser considerado uma outra aliança. O problema é que o Eduardo Paes é vascaíno. Ele sempre, no último minuto, é que faz o gol. Tá igual o nosso Vasco, meu querido Vasco, ainda faz um gol meio discutível. Só faz gol nos descontos. Só faz o gol nos últimos minutos. Ele é vascaíno típico. O problema aí que é o seguinte, ele examinou várias alternativas de candidatura, optou para disputar pelo DEM. O partido está examinando a política do Rio, ainda não existe posição firmada, e nem o Eduardo Paes disse ainda que ele é candidato. Ele se filiou ao partido, e no momento que ele disser que for candidato ou que aparecerem outros candidatos no partido, nós vamos examinar a situação. Ele é pré-candidato, né? Ele diz que não para evitar um confronto com a justiça eleitoral. Afinal, hoje a candidatura dele ele está considerado inelegível. Mas é óbvio, converso com muita gente no meio político, todo mundo sabe que sim, ele podendo o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília revertendo essa condenação, ele é sim pré-candidato ao governo. Te chateou esse recuo dele? De modo algum. O Eduardo é uma pessoa altamente credenciada, fez uma administração realmente magnífica na Prefeitura do Rio, e ele tinha que, em política, você tem que ver sempre, medir as forças e pegar o caminho que for mais conveniente para você. Ele não tinha nenhum compromisso com o Partido Progressista, como ele discutiu com vários partidos políticos, eu acho que nenhum deles se sentiu agredido pelo fato dele ter se filiado ao DEM. Agora, a campanha política do Brasil me preocupa tudo é proibido. Você vê as campanhas nos Estados Unidos, 4, 6 meses antes você tem grandes festas, grandes reuniões, grandes jantares. Aqui você vai chegar uma campanha política que vai ser proibido até votar. Porque a única coisa que falta proibir aqui é o seguinte: e um cantor não pode ir a um palanque cantar para prestar uma homenagem? Você não pode usar uma camiseta, tem problema de a pessoa chega agora num programa de televisão dizendo: eu sou candidato a prefeito do Rio. Propaganda antecipada. Falando nisso, qual o problema do financiamento público e privado para a campanha? O que o senhor acha dessa reforma eleitoral aprovada para as eleições de 2018? Vai melhorar o quadro político ou não? O que o senhor acha? Eu acho que no Brasil nós temos o sistema eleitoral mais perverso do mundo. É um distrital misto, em que cada estado é um distrito. Então, cada estado é um distrito. E a representação dos estados, de cada estado, não é feita levando em conta nem a população, nem a extensão territorial. Foi feita de forma arbitrária. Então, você vê que o estado que, vamos dizer, em determinadas regiões do país, elege um deputado com 20 mil votos. 20 mil brasileiros elegem um deputado. O outro precisa de 70 mil para eleger um. Então, ocorre aquilo que eu falei. Uma minoria hoje de pessoas, de brasileiros, controlam as maiorias. Verdade. Então, essa é a maior distorção que você tem. E nessas horas foi
um sistema muito perverso, porque proibiram o sistema privado. Em vez de corrigir distorções de um sistema que existia em todo o mundo, você fez um financiamento, você reduziu o período da propaganda eleitoral e fez um financiamento público que você entrega ao comando dos partidos. Então, aquele partido que não tiver candidato ao Poder Executivo vai ter mais dinheiro para utilizar nas campanhas de deputado. E muitas vezes quem que está disputando pela primeira vez, não vai conseguir recursos e não vai ter tempo de televisão. A tendência vai dizer o seguinte, olha que eu vou te dizer, nessa eleição que nós vamos ter agora em 1918, você vai ter o maior percentual de renovação que já houve nas outras eleições. Só acha que Isso tem nem muito... sempre é positivo. Renovação não, de repetição. Repetição. Não renovação, não vai ter renovação quase nenhuma, porque você reduziu o prazo para que aquelas novas candidatos pudessem aparecer e tirou dos novos candidatos a possibilidade deles conseguirem recursos privados para fazer a sua publicidade. E a queda da qualidade do político. O senhor foi o último grande senador do Rio. Hoje, a representação do Rio está aquém da história. Nós já tivemos aqui Gilberto Marinho, Afonso Arinos, Nelson Carneiro, nós tivemos grande Amaral Peixoto. E quem serão os nomes que o senhor pensa para ocupar a cadeira de senador pelo Rio de Janeiro? Lembrando que serão duas as cadeiras ocupadas nesta eleição agora. Não, como eu disse a vocês ainda, a eleição está na estaca zero. Aqui, pelo menos em relação ao PP, nós ainda não definimos a posição que vamos tomar. Não tem posicionamento ainda. Estamos discutindo com todos, apenas reconhecendo que a situação, o quadro político armado para essas eleições é um quadro ultrapassado, um quadro totalmente pouco democrático, em que as pessoas fizeram um quadro político olhando para o retrovisor, o que realmente não dá certo. Bom, nós vamos assistir o nosso último break comercial e voltamos com as considerações finais aqui do vice-governador do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Partido Progressista aqui do nosso Estado, Dr. Francisco Dornelles, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Olha, no Rio o trem é assim, 99% das viagens é com ar-condicionado, 102 estações em 11 municípios, mais de 900 viagens por dia para o trabalho e para o seu lazer. Vá de trem, ande de trem, é um problema da nossa querida Supervia que dá esse conforto para você aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Doutor Francisco Dornelles, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença do senhor aqui, estava com saudade. Há muito tempo que o senhor não vinha aqui no nosso Deles e Delas e deu prazer agora aqui na nossa Bandeirante agora aqui, o senhor está aqui presente conosco essa noite. Muito obrigado pelo seu carinho, mais uma vez esclarecendo pontos importantes aqui para a população. Eu quero cumprimentar a Alda, ao Capelli, ao Aristóteles, a você e dizer que foi uma honra muito grande ter participado dessa conversa com vocês. Que bom, que bom. Obrigada, nós é que agradecemos. Quero agradecer aos queridos jornalistas que participaram hoje do nosso programa, o Aristóteles Drummond e o Paulo Capelli, esse jovem jornalista que sabe tudo, né, de política, né? Sabe tudo. Ele sabe tudo, é um perigo. Mas também com 2 P e 2 L's, né? O Aristóteles, então, nem se fala, né? Porque escreve... De manhã você vai atrás da coluna dele. Obrigado. E os dois pertencem ao dia. Ah, o Paulo, tá tem a coluna do Informe todo dia lá. E eu sei, eu acompanho, eu compro, eu tenho todo dia. Semanal lá. Eu tenho o dia todo dia em casa. Todo dia. Muito bem. Olha, eu quero agradecer a todos vocês por estarem conosco até essa hora, né? Que é um prazer estar com vocês. Quero agradecer a Delili, a minha querida Anne Catherine, que me mandou essa blusa linda para usar no nosso programa. Tá vendo, Leleco? Seu programa faz tanto sucesso que as minhas amigas me mandam blusas lindas para usar, que sabem que eu adoro. E para vocês um grande beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Olha aí, não deixe de ler o Jornal da Barra. E você que é da Barra, do Recreio dos Bandeirantes, de São Conrado, da zona ali, aquela zona toda ali, são mais de 30 mil exemplares distribuídos gratuitamente ao pessoal da Barra. Você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo em termos de lazer, em termos
tudo, lendo o Jornal da Barra do nosso querido Cláudio Magnavito. Doutor Francisco Dornetti, muito obrigado mais uma vez. Um beijo grande na dona Cecília. Muito obrigado, Lelé. Obrigado. Avisa a você que o filme do Chacrinha vem aí, em breve. Tá aí, nós vamos assistir no primeiro dia. Vamos assistir lá, tá bom? E, Alda, boa noite. Boa noite, Lelé. Que bom. Obrigado ao Stota, ao Capelli e a você que está em casa. Muito obrigado. Uma maravilhosa semana. E fica agora no Balde Chacrinha. Vamos recordar esse grande sucesso dos anos 80, o grupo Magazine, Soul Boy. Tchau. O grupo Magazine. Acordo 7 horas, tomo o ônibus lotado. Entro 8h30, eu chego sempre atrasado. Sou boy, eu sou boy. Sou boy, sou boy. Atento 8h30, eu tenho que bater cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Eu sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar xerox, se batalha de alguma fila. Sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão. Abro a marmita, feijão. Chego o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela micharia. Sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, eu sou boy. Chega tarde, estou com pressa de ir embora. Meus pés estão doendo e meus calos estão pra fora. Eu sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, eu sou boy. Parque 5h30, 7 em fila infinita. Ônibus lotado em cada mala, minha marmita. Eu sou boy, eu sou boy. Eu sou boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão.